seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Diário do TST. Eu sou o Gustavo Bank, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI. Sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Eu desenvolvo esse canal para ajudar você que está aí atuando diretamente na linha de frente, vamos assim dizer, da produção, da elaboração de procedimentos, de aplicação de requisitos legais, de entendimento das normas que estão vigentes dentro do ambiente, dentro do segmento de mercado em que você atua. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que vem se discutindo há algum tempo já, inclusive tem alguns vídeos já no canal falando disso, mas é sempre importante reforçar, sempre é importante olhar para este assunto a cada dia que passa e entender quais são as dificuldades que as empresas estão passando. Estou falando das últimas mudanças das NRs e, em específico, da NR1, onde fala do tão famoso GRO, ou Gerenciamento de Risco Ocupacional. Então, aproveita o vídeo, fica até o final. Esse conteúdo vai te ajudar no seu dia a dia e vai esclarecer e vai te trazer muito conhecimento. Gerenciamento de risco ocupacional. Isso mesmo. Um assunto que tem tirado o sono de algumas pessoas, principalmente do final do ano passado ou de algum tempo para cá. Foi na NR18, onde ele foi junto com o programa de gerenciamento de... Aliás, corrigindo. Gerenciamento de risco ocupacional surgiu primeiro na NR18, depois se falou em gerenciamento de risco ocupacional. Enfim, desde o ano passado nós estamos discutindo e estamos conversando sobre esse gerenciamento de risco ocupacional, este assunto tão importante para o dia a dia das empresas e que tem modificado e deve modificar, sim, o pensamento de quem está atuando aí na linha de frente da segurança do trabalho. Por quê? O gerenciamento de risco ocupacional, ele olha para a empresa e vai identificar e vai entender tudo o que acontece dentro da organização, lógico, com um foco na saúde e na segurança do trabalho, com um foco no ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala tudo, é tudo mesmo, desde os riscos ambientais, os riscos de acidente, os riscos ergonômicos, as medidas que vão ser adotadas para minimização desses riscos, para a eliminação do perigo. Então, tudo isso deve ser muito pensado e deve ser muito bem tratado. E o gerenciamento de risco ocupacional vem justamente para fazer esse papel, para que esse papel seja cumprido dentro das organizações. Deixar de ser um documento para ser algo que possa realmente ser implantado dentro da organização. Algo que traga benefício para a organização. Porque muitos dos empresários, muitos dos gestores das empresas olham para a segurança do trabalho como uma despesa, como um custo, como algo que é obrigado, né? Que é imposto por lei. E acabam não implantando a segurança do trabalho com a visão de obter resultados. Sim, nós conseguimos obter resultados a partir de um gerenciamento de risco ocupacional bem executado, bem implantado. Você consegue transformar a vida do dia a dia, transformar o dia a dia dos trabalhadores dentro do ambiente de trabalho, dentro da empresa e também trazer resultados para a organização. Isso que é eu acho que é o mais importante dentro do gerenciamento de risco ocupacional. Não é simplesmente você melhorar o ambiente de trabalho. Isso é importantíssimo, você ter um ambiente seguro e saudável. Mas, quando você consegue, junto com a melhora desse ambiente, e trazer resultados para a organização, você vai ver que a empresa entra num novo nível, num outro patamar. Justamente porque o gerenciamento está sendo bem feito. Justamente porque existe uma preocupação com a saúde e segurança do trabalhador. Um dos benefícios que a gente pode trazer
para essa questão do gerenciamento de risco ocupacional, por exemplo, você aplicar medidas de controle onde o trabalhador deixa de se afastar, onde o trabalhador não adoeça, onde o trabalhador não, onde o risco de acontecer algum acidente seja minimizado ou até eliminado. Então, tudo isso é muito importante a gente aplicar. Por isso que é importante, por isso que é fundamental ter o gerenciamento de risco ocupacional. E por quê, né? Você pode estar se perguntando aí também, conversando com alguns dos seus colegas, amigos, enfim, companheiros de trabalho, por que que é tão difícil, por que que é tão complicado e está tirando a noite de muita gente quando se fala em gerenciamento ocupacional? Primeiro, porque as pessoas que tomam a decisão pela organização, os de empresas, gerentes, diretores, supervisores, coordenadores, encarregados, não têm o foco no ambiente seguro e saudável. Esse é o primeiro ponto. Os tomadores de decisão têm que ter este comprometimento em entender a importância da saúde e da segurança do trabalho dentro da organização. Com isso, com esse comprometimento, você vai ter aí uma busca pelo conhecimento da saúde e segurança do trabalho. Esse é outro ponto muito importante, é uma outra dificuldade. Muitas dessas pessoas que estão tomando as decisões pela organização não sabem o que é segurança do trabalho efetivamente. Não sabem por que existe a segurança do trabalho. Essa falta de conhecimento faz com que os ambientes continuem sendo insalubres, que continuam gerando acidentes, continuam gerando doenças para o trabalhador. É importante esse conhecimento ser difundido. Então, você está atuando na área de segurança do trabalho, seja técnico, enfermeiro, médico, engenheiro do trabalho, uma das suas funções, vamos dizer assim, uma das suas proatividades, uma atitude proativa, melhor dizendo, é você transmitir esse conhecimento, não só para o chão de fábrica, mas para quem toma a decisão pela organização. Existe N maneiras de você fazer isso, N formas de você passar esse conhecimento. Qual é a melhor maneira? Você entender como que essa pessoa que vai tomar a decisão pela empresa conhece a segurança do trabalho. Como que ela age, como que ela reage, qual é o nível de conhecimento dela, qual é o nível de interação com a segurança do trabalho, e aí você começa a interagir, mostrar e evidenciar para essa pessoa que o gerenciamento de risco ocupacional vai trazer resultado. Não adianta falar que você vai, por exemplo, afastar menos pessoas, ou que você vai reduzir a, o tempo de absenteísmo, ou reduzir o absenteísmo. Não é isso. Essa pessoa está enxergando o quanto ela tem de receita versus o quanto ela tem de custo e despesa. Ou seja, ela está enxergando números. O primeiro passo que você tem que se preparar para levar para essa pessoa são os números que você consegue com um ambiente seguro e saudável tornar de resultado para a organização. Então, esse é o primeiro ponto. Você entender o conhecimento dessa pessoa, levar, começar a transmitir esse conhecimento para ela de alguma forma, através de um pequeno jornal, através de uma conversa no café, por exemplo. E se você não tem acesso aos principais tomadores de decisão, comece com as pessoas que estão ali, vamos dizer assim, no nível intermediário, né? Apesar que a gente não tem muito mais isso, tudo meio horizontalizado, mas ali com os superiores direto, com as pessoas que tomam decisão de forma direta com você ali, para que isso possa ser propagado para frente. E outra coisa também muito importante são as evidências. Nós que estamos aí atuando na qualidade, no meio ambiente e na saúde e segurança do trabalho, trabalhamos com evidências. Então, sempre que você for
levar um resultado, propor uma medida, levantar alguma informação que você queira mudar dentro do ambiente de trabalho, sempre leve evidências, estudos, relatórios, apontamentos, tudo isso faz com que essa pessoa que vai tomar a decisão pela organização comece a entender um pouquinho melhor. E aí você está falando a linguagem dela, a linguagem que ela entende. Então esse é um ponto principal que eu quero trazer para vocês, para que vocês possam aplicar esse gerenciamento de risco ocupacional dentro da empresa de vocês. O gerenciamento de risco ocupacional ele é algo abrangente, ele é o todo do que deve ser feito. Dentro do gerenciamento de risco ocupacional, nós temos basicamente 3 ferramentas que você vai aplicar. 4, na verdade, né? O programa de gerenciamento de risco, que é um documento que você vai elaborar, vou falar um pouquinho dele também. O inventário de riscos, 3, o inventário de riscos ocupacionais e o plano de ação. Vamos começar pelo inventário de riscos ocupacionais. Lembrando que inventário de riscos ocupacionais é diferente de inventário de riscos ambientais. Esse é o primeiro ponto que nós devemos desmistificar. Riscos ambientais são os riscos químicos, físicos e biológicos previstos no PPRA, antiga NR9, e na atual NR9, onde se fala da avaliação dos riscos ambientais, químicos, físicos e biológicos. Esses são os riscos ambientais. Os riscos ocupacionais são a abrangência de todos os riscos, químicos, físicos, biológicos, os riscos mecânicos ou riscos de acidente, depende aí como que você entende isso, e os riscos ergonômicos. Então, nós temos dentro dos riscos ocupacionais 5 categorias de risco. E o inventário vem justamente para entender os 5 riscos ocupacionais existentes aí dentro da empresa. Você vai fazer a avaliação e o entendimento desses riscos nos campos do físico, químico, biológico, riscos de acidente e riscos ergonômicos. Vai fazer o seu mapeamento de processo, você vai fazer as suas entrevistas, vai conversar com as pessoas, vai conversar com quem está atuando nas atividades para entender quais são esses riscos e aí você... importante também, né? Junto com isso, trazer a CIPA para que possa acompanhar essa avaliação do inventário de riscos. Gustavo, eu tenho o programa de prevenção de riscos ambientais. Posso utilizar os riscos levantados naquele programa, neste programa, no PPRA? Pode e deve. Você já tem um histórico, você já fez um levantamento. Se você acompanha isso de maneira efetiva, olhando periodicamente para o programa e olhando a fundo o que está acontecendo dentro da sua empresa, você já vai ter aí uma base muito boa para você montar o seu inventário de riscos ocupacionais. Muito provavelmente, se você não fez isso ainda, você vai precisar levantar os riscos mecânicos ou os riscos de acidente e os riscos ergonômicos. Eu falo muito provavelmente porque muitas das empresas hoje, além dos riscos ambientais, também incluíam no PPRA os riscos de acidente e os riscos ergonômicos, as análises ergonômicas do trabalho, enfim, todo o processo que a gente conhece, que não cabe nesse vídeo, mas que você vai fazer a avaliação dentro do seu ambiente de trabalho. Se você não tem nada, você vai fazer tudo isso que eu já falei, conversar, elaborar, entender quais são as atividades, o que se faz, ferramentas utilizadas, tem procedimento, não tem procedimento, qual é a função que está executando aquela atividade, enfim, todas aquelas questões que a gente conhece quando você está nos primeiros passos de uma organização, ou deveria, né, pensar nisso nos primeiros passos da organização. Feito isso, você vai conseguir montar o seu inventário de riscos. Junto com o inventário de riscos, você tem a classificação dos seus inventários de riscos. Então, eu preciso definir uma sistemática meramente não, basicamente, para que você possa identificar a severidade e a probabilidade. Isso também deve constar
no seu inventário de riscos ocupacionais. Vai trazer para você aquilo que é significativo para a organização. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso ser significativo, o porquê dessa classificação. Além disso, eu aconselho também vocês colocarem a relacionarem nos seus inventários de risco as medidas de controles atuais, o que está sendo aplicado de medida de controle dentro desses riscos ocupacionais. Justamente porque, com base nisso, você vai conseguir entender aquilo que é significativo, aquilo que não é significativo, quais as medidas aplicadas e aqui eu vou entrar no segundo item do seu gerenciamento de risco ocupacional, que é o plano de ação. Não adianta você fazer um inventário de riscos, entender toda a organização, se você não vai propor algo para melhorar algo que já está bom ou corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Então, junto com o inventário de riscos, a gente tem atrelado a ele o plano de ação. Fiz o meu levantamento, identifiquei aquilo que é significativo para a organização, sei quais são as minhas medidas de controle aplicadas, mas elas não estão sendo suficientes, eu quero melhorar isso, ou trabalhar em cima do plano de ação. Junto com esses dois, eu transcrevo isso para o meu programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Com base no inventário, com base no plano de ação, você vai transcrever isso para o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. E lá você vai ter toda a descrição. Ele é muito semelhante com o documento do PPR. Você vai colocar a empresa, você vai colocar os funcionários, você pode colocar aí a quantidade de turnos que você tem, enfim, todas aquelas informações que a gente já conhece do programa, do antigo programa de prevenção de riscos ambientais, mas você vai acrescentar aí os riscos de acidente e os riscos ergonômicos, escrever os grupos homogêneos, quais foram as avaliações quantitativas, o que você considerou como avaliação qualitativa, quais são os grupos que você tem dentro da sua empresa, qual é a, a área de atuação de cada um, qual é o grau de risco, enfim, toda aquela descrição que a gente conhece do que a gente conhecia, conhece do PPRA, e você vai trazer isso para o programa de gerenciamento de risco ocupacional. Formatado, feito com todas as informações necessárias, homogêneos, tudo aquilo que eu falei, e colocado isso dentro de um documento. Com isso concluído, você tem o seu gerenciamento, basicamente você tem o seu gerenciamento de risco ocupacional. Obviamente, gerenciamento de risco ocupacional, você vai olhar para as atividades do dia a dia, você vai olhar para as atividades que são rotineiras, as atividades que não são rotineiras, você vai olhar para as empresas que você está contratando, seus fornecedores, para a execução de alguma atividade, você vai entender o campo e a atuação das empresas terceiras dentro da sua empresa, você vai olhar para tudo isso. Isso tudo está englobado no gerenciamento de risco ocupacional. Então, por isso que eu falei que o gerenciamento de risco ocupacional ele é muito maior do que simplesmente esses três documentos. Ele abrange muito mais coisa. Equipamentos de incêndio, de combate a incêndio, o layout da minha empresa, tudo isso está envolvido dentro do gerenciamento de risco ocupacional. Minhas inspeções, as minhas auditorias, vai estar dentro do gerenciamento ocupacional. Se você deixar de fora algum desses itens que eu falei, sua empresa vai estar comprometida? Muito provavelmente não. Mas eu diria para você que é um indício, aponta o estopim para que você tenha situações mais complicadas lá na frente. Com isso, você vai conseguir montar aí o seu gerenciamento de risco ocupacional. Ele é bem mais abrangente do que simplesmente você enxergar esse gerenciamento nas avaliações de risco. Então, isso é importante a gente entender. Você está ali para olhar não só para o seu inventário de risco, não só para o seu programa de gerenciamento de risco,
mas também para o plano de ação e tudo que acontece dentro da organização. Outro ponto importante que vale ressaltar, o gerenciamento de risco ocupacional, assim como toda a gestão da segurança do trabalho, não é estática, não é definitiva. Isso tem que mudar. Essa é uma ideia que a gente tinha, não que tinha no passado, né? Mas existiu o costume de simplesmente fazer e elaborar o programa de prevenção de riscos ambientais e não se olhar mais para ele, né? Não fazer com que ele seja alterado ao longo do tempo de sua vigência. E depois só no final, quando estava próximo de vencer, nós íamos lá, ou a maioria das empresas iam lá e pegava o documento e mandava renovar, estava tudo certo. Isso não dá mais para fazer, isso não tem como ser feito mais. Por quê? O inventário de riscos, ele é muito dinâmico. Então, qualquer alteração que você tiver num simples layout da sua empresa vai impactar no seu inventário de risco. Qualquer mudança que você tiver ou qualquer prazo que não for cumprido dentro do seu cronograma de ação, dentro do seu plano de ação, ele vai impactar no programa de gerenciamento de risco, ele vai impactar no gerenciamento de risco ocupacional. Então, isso é muito importante. Você acompanhar, eu diria aí que dia a dia, o seu programa de gerenciamento de risco e o seu gerenciamento de risco ocupacional, né? Você vai ter que ver a evolução disso diariamente. Como? Através da verificação e do acompanhamento do plano de ação. Você não, muito provavelmente, não vai fazer o plano de ação sozinho. Ah, vou lá e vou elaborar o meu plano de ação. Não. Você vai conversar com as pessoas, vai conversar com os trabalhadores, vai conversar com os encarregados, com os envolvidos naquela atividade e vai definir um plano de ação a ser executado. Você vai acompanhar isso e vai ajudar na elaboração desse plano de ação com prazos, com técnicas, com valores dos quais foram encontradas as medições, seja de qual for o agente, e aí você vai ter que, depois que você ajudou, você vai ter que acompanhar e ver essas ações acontecendo dentro da empresa e fazer com que elas, se não está acontecendo, reportar de alguma forma para que você possa ter efetivamente seu plano de ação funcionando de maneira adequada. O gerenciamento de risco ocupacional, de uma forma básica, de uma forma bem simples, é isso, é você olhar para a sua empresa, fazer o seu dia a dia acontecer, registrar isso. Nada a mais do que isso. Vão envolver outras pessoas, vão envolver grupos de pessoas para que possam ser analisados os riscos, para que possa ser definido planos de ação e tudo aquilo que a gente já conhece. E fazer com que a segurança do trabalho seja realmente vista como ela deve ser vista, como parte fundamental da empresa, assim como a linha de produção, assim como o faturamento, assim como os clientes. Parte fundamental para que a empresa possa existir por um tempo indefinido. E mudar o comportamento e a cultura das pessoas, além da qualidade, da preocupação com o meio ambiente, também ter esse comportamento, essa cultura da saúde e da segurança do trabalho, olhando para a pessoa que está executando a atividade do seu lado, olhar para a pessoa que vai realizar uma atividade e está se colocando em risco, talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de, por pressão, enfim, que a gente já conhece e vive todos os dias essas situações. Bom, eu fico por aqui. Não se esqueça, se caso você não é inscrito no canal, se inscreve. Temos aí conteúdos para que você possa aprimorar a sua carreira, aprimorar o seu conhecimento e aplicar de maneira simples e fácil no seu ambiente de trabalho. E aí, assim, conseguimos definir e difundir esse conhecimento. Então, se inscreve, curte, compartilha com aquela pessoa que você acha e julga que é necessário receber esse conhecimento. Comenta esse vídeo, comenta os vídeos do canal. Assim, junto, nós conseguimos aí transformar esse ambiente ou esta área da segurança e da saúde do trabalhador para um outro nível, nível muito melhor. Ah, inclusive, vou deixar aqui na descrição as redes sociais do Diário do TST.
você possa acompanhar diariamente as coisas, os outros conteúdos que são também este aqui que está neste canal. E vou deixar em destaque um curso que está disponível junto lá no site do Diário do TST. Vou deixar em destaque para você, para que você possa melhorar a sua carreira dia a dia, entender um pouquinho melhor o que que essa gestão ou o que que a segurança do trabalho pode trazer de resultado para a organização. E se você vai no site, tem um combo de planilhas, onde nós temos um modelo de PGR e um modelo de inventário de riscos base para você criar o seu, elaborar o seu. Também aproveita, depois se você tiver algum comentário, vem aqui no canal, ou vai lá no Instagram, manda um direct, manda um e-mail, se comunique de alguma forma, que estou aqui para te ajudar, para facilitar a sua vida. Um grande abraço e te espero no nosso próximo vídeo.